Vai tudo bem com os irmãos? Abram as Bíblias, por gentileza, Salmo 51, verso 17. Som, 2, 3. Não deixa o som muito alto nem muito baixo, que alto causa um distúrbio terrível. E baixo os irmãos estão, se minha voz tiver alguma alteração em relação aos outros que estavam usando o microfone, meus amigos da sonoplastia me ajudem. Salmo 51, 17, acho que deu uma melhoradinha. Para mim, no meu caso, que o retorno ficou bom. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Podem sentar. Depois, os irmãos, se for possível, eu vou usar umas passagens bíblicas paralelas, principalmente 1 de Samuel, que eu tenho usado no decorrer desse ano, em relação ao trabalho de homens. É uma história bem conhecida e praticamente quase todas as congregações terminei usando essa passagem bíblica para complemento da mensagem. E aqui não será diferente, tá bom? Deus abençoe, pastor Dorival, muito obrigado pelo carinho e recepção de sempre, obrigado por todos os obreiros e a sua família também, pastor Dorival, agradeço o líder dos homens, agradeço todo o conjunto de homens, Deus abençoe. Aristide, eu acho que você o ano que vem tem que estar fazendo parte da diretoria geral, porque em toda festa você está, então, onde tem os homens estão reunidos, o Aristide está junto, o Aristide é lá da Vila Matias. Foi a igreja que eu mais visitei no campo esse ano, foi exatamente lá, porque tudo que ele fazia lá, ele convida a gente, e raríssimas vezes não deu para mim comparecer, como foi o caso da última, mas na maioria das vezes foi onde ele, mais eu fui jantar e almoçar, foi com eles, toda coisa lá eles fazem convida, então pensa num menino bom e enturmado com todos os homens do campo. Deus abençoe. Quero também agradecer a todos vocês que se dedicaram e participaram do Congresso dos Homens. O Congresso dos Homens esse ano foi um pouquinho desfalcado, em detrimento da reforma que a nossa igreja sede está passando. As outras festividades que já vêm agora, ou até que vieram já posterior, já tiveram a oportunidade de usufruir de um espaço maior. Então, o Congresso dos Homens do ano que vem vai ser um congresso bem maior. E com isso também a responsabilidade aumenta para quem estará na liderança, o qual, quem sabe, é Deus e o nosso pastor presidente. E se depender de mim, provavelmente não serei eu. Agora, se depender de Deus e Ele mandar que eu continue, serei eu. Não tem nenhuma dificuldade. O que Deus mandar será obedecido. Lá no nosso retiro, tinha uns irmãos, eu falei, eu estou orando para não ser eu. Os irmãos falando, pastor, então só a sua oração contra de todos, nós estamos orando para ser o Senhor. Falei, gente, pare com essa oração. Mas Deus abençoe. Traga aqui também o abraço do nosso vice-presidente, deputado pastor Daniel de Castro. Gostaria de estar aqui, mas não foi possível. E logo depois daqui estarei indo para uma vigília ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, da Igreja Mundial Poder de Deus, e eu estarei lá também representando o nosso deputado naquele centro de convenção, nessa vigília. Salmo 51, verso 17, o Salmo 51, ele vai abordar um assunto que nós precisamos aprender ou retornar a esse Salmo 51. Quem é crente há um pouco mais de tempo, vai lembrar que na época, uns 20 anos atrás, na semana da ceia, era fila de crente pedindo perdão. Mas como não existe mais pecado, acabou, foi abolido, não tem mais pecado, acabou. Há 20 anos atrás tinha, aí de lá para cá acabou, não tem mais, não tem mais pecado. Então não tem mais essa questão de viver o Salmo 51 que o salmista Davi fez, que foi reconhecendo os seus pecados e confessando e buscando a ajuda de Deus. Mas não tem mais pecado, não faz nem muito sentido pregar nesse texto, porque não tem mais pecado, não tem. Você pode perguntar para qualquer um de nós aqui, todo mundo aqui é santo, se duvidar, tem gente que vai dizer, eu sou mais santo do que o Espírito Santo um pouquinho, pastor.
Não tem mais falha, não tem mais defeito. A gente só começa a ver defeito e pecado na vida do vizinho. Aí você olhar daqui para lá e diz, epa, você. Aí você olha de lá para cá, não, o senhor, e todo mundo só começa a olhar a vida alheia e esquece de fazer uma introspectiva e uma retrospectiva em relação à sua vida para com Deus, para poder ler o Salmo 51, se há alguma necessidade de confessar e buscar a ajuda de Deus. Salmista Davi, ele cometeu muitos pecados e a gente tem muita dificuldade. Com as nossas limitações, temos muita dificuldade de entender a Bíblia em alguns momentos, porque salmista Davi foi um dos homens mais pecadores da história da Bíblia. Se a gente vai estudar a vida de Davi aprontou demais. Aprontou na guerra, aprontou com mulherada, aprontou de todo jeito, não administrou a casa dele. Um filho que tinha com a mulher, estupra a outra filha com o outro filho vem, zanga, mata o meio-irmão, a casa vira uma confusão, exclui um dos filhos, vai embora, o filho volta para querer matar. Que casa cheia de confusão, a casa de Davi foi uma tribulação. Aí como é que eu vou entender a Bíblia se eu não buscar a ajuda de Deus, quando diz, Davi, homem, segundo o coração de Deus. Aí alguns que não entendem, acham que isso é uma apologia para viver do jeito que quer. E não é. Talvez não dê para falar da biografia em si, mas Davi reconhece o seu pecado. O pecado deveria não ser praticado, cometido, mas depois de cometido, deveria ser confessado, mas deveria ser confessado quando o pecador estiver arrependido, porque confessar pecado sem arrependimento é só dar munição para o fofoqueiro de plantão. Você não vai mudar de vida, você não está de acordo em mudar de vida, você só está falando dele, você não quer mudar de vida. Então, o pecado deveria não ser cometido, mas cometeu, ok. E agora confessar. Tem que haver um arrependimento, que é para confessar, evitar não cometer novamente, e aí buscar o que Davi buscou. Ele disse, Senhor, cria em mim um coração novamente. Se o Espírito Santo não me ajudar a criar esse coração, de nós mesmos somos inclinados a errar, a pecar e a falhar todos os dias. E ele reconhecendo isso, ele vai pedir a Deus, Deus, cria em mim, renova em mim, me dá outro coração, porque esse daqui, segundo a minha vontade, eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu vou pecar dia e noite, eu não vou fazer outra coisa, eu não vou fazer nada que preste a não ser pecar. Então, ó Deus, cria em mim um coração. Aí depois, mais adiante, ele ainda diz o seguinte, Senhor, não retira de mim o Espírito Santo não, porque se o Espírito Santo se retirar, em 2 minutos eu vou fazer besteira novamente. Confessar o pecado. Mas aí eu vou perguntar aos irmãos, e como vocês já sabem como é meu estilo de pregar, eu nunca vou mandar você dar glória a Deus, porque se o Espírito Santo de Deus que está na tua vida não te conduzir a glorificar, não sou eu o pregador que vou mandar você pular, você sapatear, eu acho isso ridículo. Tem pregador, dá glória a Deus, dá glória. Irmão, se o Espírito Santo de Deus está em você, e você não sentir vontade de dar glória a Deus, não é um botão de micro-ondas para apertar, dá glória a Deus, fala em línguas estranhas. Se o Espírito Santo está em você, não der conta de fazer isso, não sou eu que vou fazer, não vou fazer isso. O glória a Deus, aleluia, fala em línguas estranhas, isso é automático, pessoal. Cada um sente de Deus, dá lugar para Deus, glorifica e exalta o nome do Cordeiro de Deus. Não é criar emocionalismo, mas salmista está confessando o pecado e pedindo perdão pelo pecado. Nós conhecemos os pecados de Davi, porque estão escritos na Bíblia. E eu faço uma pergunta hoje. Será que nós conhecemos nossos pecados uns dos outros? Qual é o maior pecado? Nos últimos anos, a história da igreja tem vivido algo muito complexo. Eu não sei quem me acompanhou no programa de rádio. Se não acompanhou, entra lá e está lá salvo. Antes de ontem, quarta-feira, eu estive lá na Rádio Perfeito Louvor,
do Henrique e Glaucia Café, aquele casal São Cego. Alguém acompanhou? Alguém ouviu? Não, acompanha lá, dá uma olhada lá, pega um tempinho amanhã, pega lá a mensagem, foram 2 horas. Eu preguei sobre um tema que quase que o pescoço rolava, mas ainda está aqui. Porque o tema, pastor Dorival, foi sobre falar dos intocáveis. Os intocáveis. Como é que é? Pastores segundo o coração de Deus e pastores, falsos pastores. Irmãos, o negócio não foi bom não, porque nessas horas, dentro dessa palavra, a maioria não aceita ser exortado, não aceita ser corrigido. Sempre daqui para lá o pecado é de vocês. Meu não. Eu não. Ninguém tocou em mim, tocou no ungido de Deus. Não tem ungido de Deus de credencial especial. Todos nós somos ungido de Deus nesse sentido de necessidade de santificar, purificar e buscar a presença de Deus. A nossa credencial pastoral não nos dá imunidade para dizer que nós somos intocáveis. E eu abordei esse assunto, irmãos. Está lá, está gravado. Depois vocês pegam. Rafael, manda o link para você. Compartilha com os irmãos para assistir lá. Dá uma olhada lá. Você assiste no YouTube. O negócio rendeu bastante. Tá bom? Então qual é o maior pecado? Porque às vezes nós nos posicionamos de maneira que os meus pecados são pecadinhos, segundo a minha ótica. Agora, quando eu estou aqui para olhar para vocês, o pecado de vocês são imperdoáveis. É bom que a gente mude de visão e passe a olhar diante do espelho, vendo que está diante do maior pecador, que é você. Senão a gente só se posiciona para julgar o pecado alheio. E o pecado dos outros é pecado mortal. Deus é bondoso e misericordioso e vai sempre me perdoar. Aí eu digo o seguinte, como é que nós estamos? Nós vamos, ainda tem um tempinho, né? Começamos agora. Mas como é que a gente se posiciona na hora de confessar os nossos pecados? Porque às vezes os nossos pecados estão aqui, tranquilo, guardado na gaveta. E é o seguinte, o meu pecado, diz uma história, acho que foi o nosso pastor presidente que contou uma história. Eu não sei se foi o pastor presidente, mas alguém contou que tinham 3 irmãos na hora de uma pescaria. Vocês conhecem essa história? Irmão, vamos pescar, vamos descansar, vamos pescar, vamos. Juntou os 3 irmãos lá, e os 3 parece que eram obreiro, evangelista. Aí disse, escuta, vamos falar dos nossos pecados? Qual é a tua maior fraqueza? Qual é a tua maior fraqueza? Aí um disse, a minha maior fraqueza é dinheiro. Eu não posso ver dinheiro, porque sinceramente, eu tenho que passar a mão, mesmo que não seja meu, eu não consigo. Essa é a minha maior fraqueza, eu não consigo ver dinheiro. Aí o outro disse assim, tu fulano, disse, não, eu não pego dinheiro de ninguém. Qual é a tua fraqueza? Minha fraqueza é mulher. Qualquer mulher para mim, se der mole, eu estou agarrando. E aí chegaram para o terceiro, disse, e aí tu? E qual é a tua fraqueza? Disse, minha fraqueza é a fofoca, eu só estava esperando vocês terminarem de falar para mim sair espalhando qual é a fraqueza de vocês. Qual é a tua fraqueza? Porque a gente sempre acha que o pecado do outro é maior do que o meu. A gente sempre se posiciona para julgar o pecado alheio. Quando toca no meu, não quero que fale. E aí, ultimamente, quando se fala em pecado, só se atribui pecado se for de ordem sexual. O resto acabou. Não tem mais outro. O resto da lista foi apagado. Foi apagado. E eu vou te falar de um pecado hoje que talvez... Aqui não tem, mas da BR-060 para lá tem. De lá para cá não tem. Pecado da falta de perdão. O que tem de pessoas iludidas dentro da igreja, dizendo que são crentes e não são meramente legalistas, que vêm na igreja, mas nunca foram até Deus, que diz, eu não perdoo. Tem que queimar mesmo. Não existe maior sinal de conversão na vida de uma pessoa quando ele resolve perdoar alguém, porque assim como ele era, Cristo Jesus nos perdoou e agora nós também perdoamos.
Quando você vê um crente que diz, eu tenho dificuldade de perdoar, seu amigo, desculpa eu te falar, você está num processo de regeneração, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, mas você ainda não está totalmente liberto, porque no dia que você estiver liberto, não importa a covardia, o que cometeram com você, você vai abrir a boca e vai dizer, da minha parte está perdoado, da minha parte está perdoado, eu te perdoo, por quê, pastor? Não é porque você é bonzinho, não. Você faz isso, é porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. E o salmista Davi sabia disso, diz, não retire de mim o Espírito Santo, Deus, não retire. Se for pela carne, nós não perdoamos. Nós perdoamos, é por isso que é um sinal que está convertido, porque o Espírito Santo te leva a perdoar. Ai, Cristo Jesus é tão bom. Oh, mas Jesus é bom. Mateus capítulo 6, quando ele vem com o Pai Nosso, ele se perdoam nossos pecados, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, pois é, tu está em pecado mesmo, e eu estou a fim de te perdoar, mas eu vou te perdoar só da boca para fora, igual tu perdoou o teu irmão, acabou, tu continua em pecado. Na linguagem lá do Maranhão, tem maranhense aqui, irmão? Não tem maranhense, levanta a mão, maranhense. Levanta, não tem maranhense, estão com vergonha de ser nordestino? Aí, aquela irmã lá do fundo, aquela maranhense arretada, ó, levantou a mão lá nas alturas. Aí Jesus olha para mim e para você, a gente não perdoa o irmão, porque a gente acha que o pecado que ele cometeu contra mim é grave. Agora, quando eu peco, eu digo, Jesus me perdoa. Aí Jesus olha para mim e diz, do mesmo jeito que tu perdoa teu irmão, eu vou te perdoar, da boca para fora. Aí Jesus olha para mim e para você assim, tu se lascou, linguagem nordestina, tu está lascado comigo, porque tu não perdoou o teu irmão de verdade, do mesmo jeito eu vou te perdoar. Perdoa, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Qual é o maior pecado? O Salmo 51 é de confissão de pecado. É de busca de regeneração. Qual é o maior pecado? O meu ou o teu? Qual é o maior pecado? Fala da vida alheia, fofoca é pecado? Sim ou não? Mas isso só tem da BR-060 para lá, para cá não tem. Existe quantas classes de pecado? Só existe duas classes de pecado. Comissão e omissão, só. Ou eu peco quando eu cometo o pecado, eu posso pecar quando eu estou em omissão. E aí agora começa a mensagem. Estou saindo da introdução e aqui começa a mensagem. Muitos de nós não estamos em pecado de comissão. Mas se fizermos uma lista dos pecados de omissão, talvez é grande. Se dependesse de você, a igreja estaria melhor, ou você está fazendo o seu máximo, ou não está fazendo? Quantos de nós não estamos omissos na obra de Deus? Quantos de nós que para vir para um ensaio tem que estar adulando, bajulando, chamando ele de tchutchuquinho, bilu-bilu, senão ele não aparece na igreja, ela não aparece na igreja? Pecado de omissão. Quantos de nós deixamos de fazer algo na igreja porque a gente atribui, isso é coisa do pastor, isso é coisa do líder, isso é coisa do obreiro, e Deus olhando para si, criatura, tu também faz parte do corpo, e se tu faz parte do corpo, o problema também é teu, o problema de um é problema de todos, nós somos um só em Cristo Jesus. Papais, quem tem crianças? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Quantos pais em pecado? De que, pastor? Prova meu pecado, pastor. Eu vou falar aqui, se você se encaixa nele, você diz, glória a Deus, tá bom? Você se identifica, glória a Deus. Quantos pais da BR-060 para lá tem, que não consegue comprar uma revista da escola dominical para o seu filho? Acha que a igreja tem que pagar. Ele não se preocupa em instruir seus filhos com a sã doutrina, com a palavra de Deus, com uma revista, por 3 meses. Bota um aparelho celular de última geração, de um valor altíssimo na mão da criança. Daqui a pouco a criança está viciada. Logo estão lá na porta me pedindo para atender na clínica. Pastor, cuida da terapia. Quando é o atendimento da psicologia, pastor, porque meu filho, ele tá doidão. Não está doidão não, você que o endoidou, porque você não investe 15, 20, 30 reais numa revista da escola dominical, mas dá aparelho para ele ficar lá bitolado dia e noite, visitando redes sociais que você nem sequer sabe o que é que ele está assistindo.
Isso é pecado de omissão. Mas aqui não tem, eu estou falando, não sei nem por que essas coisas, meu Deus. Pecado de omissão. Você não cuida da sua casa. E quando o diretor, a professora da escola chama você lá, pai, você já vai furioso, parecendo aqueles búfalos bravos. Vai fungando. É que eu conheço meu filho. Não conhece. Na verdade, nem você se reconhece. E quando chega bravo, sabe o quê? Você não usou da autoridade de pai, de mãe, para criar. E isso é pecado, mas a gente só olha para o pecado de Davi. A gente só olha para o pecado do irmão, da irmã que cometeu um pecado na área sexual. Os outros pecados a gente vai abolindo, porque o meu pecado, esse é tranquilo, agora o dos outros, esse merece castigo. Pecado. Quantos pecados de omissão nós cometemos? É provável que hoje tem pessoas que não compareceram na igreja, e não compareceram porque disseram, é festa de quem? Ah, dos homens. Ah, não, eu vou no domingo. Vou só no domingo mesmo, porque esse negócio de festa de homem não tem nada a ver comigo. Pecado de omissão. Nós não nos comparecemos na igreja porque é festa de homens, porque é festa de mulheres, porque é festa de jovem. Nós comparecemos na igreja porque nós temos um compromisso em adorar. Quem manda nos homens, nas mulheres, nos jovens, nas crianças, quem manda é com Ele, o compromisso é com Ele. Você não tem compromisso com o departamento de homem em primeiro lugar. Isso é secundário. Primeiro é compromisso com Ele. E quando nós não assumimos isso, nós estamos em pecado de omissão. Mas a gente veste uma roupa que aparenta tudo santidade. Não levante a mão. A mensagem vai ser tranquila assim, não vai ter pula-pula. Quando o salmista Davi disse, não retira de mim o teu Espírito Santo, ele estava clamando, confessando os seus pecados, dizendo, eu quero ser avivado novamente. Eu quero ser avivado novamente, Senhor. Eu quero ser avivado novamente, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a sentir a alegria do Espírito Santo de Deus em mim. Senhor, não retire de mim o Espírito Santo, Senhor. Me perdoa meus pecados, minhas falhas. Me perdoa, Senhor. Meu Deus, me dá um novo coração, restaura a minha vida, muda a minha vida, Senhor. Não retira de mim o Espírito Santo. Ele clamava por um avivamento, porque ele estava chorando, sentindo na alma a angústia do pecado. Ultimamente, nós estamos pagando para a pessoa fazer, abre aspas, avivamento no nosso meio, fecha aspas. Avivamento não é pula-pula. Avivamento não é falar línguas estranhas. Mas, pastor, o que o senhor está falando isso, pastor? Pastor, cuidado com o que o senhor está falando. Avivamento nunca foi falar em línguas estranhas. Você falar em línguas estranhas nunca foi sinal de avivamento. Pula-pula nunca foi sinal de avivamento. Entregar um recado de profecia, de revelação, nunca foi sinal de avivamento. Pastor, e o que é sinal de avivamento? Sinal de avivamento é quando muda caráter, muda a vida de dentro para fora, muda comportamento, gera compromisso, gera responsabilidade, muda, transforma. Quando muda, aí você diz, eu tenho compromisso com o dono da obra. Logo, eu não tenho necessidade de estar buscando avivamento. Eu me mantenho avivado todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, na presença do Senhor. E aí então você gera mudança de comportamento. Há muitas pessoas falando línguas estranhas na igreja, no altar da igreja, mandando a igreja pular, sapatear, relampear e pegar fogo. Mas do portão para lá, o comportamento é totalmente absurdo. Aqui no Valparaíso. Valparaíso é uma igreja, não das nossas, ministério independente. Tinha uma irmã na igreja que era a profeta do culto de ceia. Passava 30 dias, ela não tinha uma profecia. Quando era um dia da ceia com alguém, pegava no cálice, ela começava a levantar, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí foi pregar uma missionária lá, e a missionária subiu ao altar para pregar. Quando subiu, a profeta levantou e foi no rumo da missionária. E estendeu a mão e disse, eis que eu te digo, preste atenção, que é avivamento. A mulher de Deus que estava pregando aqui, na hora, olhou para ela e disse, cala-te, sai dela agora.
puf, na frente da igreja. Na frente da igreja. Pastor, o que é que o senhor está falando? Estou dizendo que o salmista Davi disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. É bom a gente buscar o Espírito Santo para não ser enganado com falsos ventos de doutrina. Tem muita língua estranha aí no nosso meio que não é de Deus. Tem muito movimento que não é de Deus. E o salmista, para não ser enganado e para ser fortalecido, disse: não retira de mim. Não retira de mim. A profeta levantou toda acanhada. Ainda bem que ela deixou de ser trabalhada pela igreja, foi restaurada, está lá, mas não é mais aquela profeta. Lembrei daquela passagem de Atos dos Apóstolos, daquela mulher com espírito, aquela jovem espírito de adivinhação. Homem de Deus, se aparece hoje alguém com espírito diabólico no nosso meio, vai enganar muita gente, porque há muitos crentes, da BR-060 para lá, há muitos crentes da BR-060 para lá, que gostam de ser paparicado, tem que ser, o pastor Dorival falou aqui tem que aparecer Deus, muito bem, pastor, é isso mesmo, mas muita gente do nosso meio que, se ele chega na igreja, se não for recebido como uma estrela, meus irmãos, o fulano, o doutor, o fulano, o apóstolo, o vice-deus chegou, irmão, o posto mais alto que nós devemos chegar é de servo de Deus, está de bom tamanho, deixa que ele apareça, para com essa besteira, para com isso. Para com isso, com esse orgulho de egoísmo. Tem que ter uma mesa especial para mim, tem que ser tratado assim. Rapaz, Jesus vai te pegar numa esquina dessas aí, vai te dar um sacode para tu entender que ser servo de Deus, quanto maior a gente chega, é para servir os outros, é para estar trabalhando. Quanto maior a gente chega, tem uma palavra lá do pastor, nosso bispo Primaz. Nós estávamos em Goiânia. E alguém foi ser consagrado, pediu para ser consagrado. Quando você vê alguém que pede para ser consagrado, pode esquecer, se não presta, não presta. Eu quero ser missionária, não presta. Eu quero ser, não presta, não presta, não presta. Mas pastor, o que você está dizendo? Pode ter certeza, se Deus tem uma chamada na tua vida, vai mostrar para o anjo da igreja vai chamar no tempo certo, e vai dizer: vem cá meu filho, você tem uma chamada para pastor, para obreiro, você vai ser o quê? Agora quando não presta, ele fica se oferecendo assim: e eu tenho que trazer 50 anos aqui nessa igreja, não vou ser ordenado a presbítero, a apóstolo, alguma coisa assim não? Você não tem chamada, você é um oferecido. Tá bom? Pastor, e o que é isso? Pecado que deve ser confessado. Mas a gente só olha para pecado se for da ordem sexual. E aí lá no Fama, quando chamaram o nome na hora de consagrar os pastores, levanta alguém, nome X. Aí tinham levado a família com a torcida organizada em uma faixa. Meus irmãos, quando falaram, esticaram aquela faixa e bateram palma e gritaram: uhul, uhul. Bispo Primaz levantou na hora. Quem estava lá na convenção, lembra. Não sei quantos aqui estavam. Levantou na hora, ele foi lá e disse: me dê esse microfone aqui. Aquele jeito puxando a perna, me dê esse microfone aqui, deixa eu falar para os irmãos. A gente vai consagrar aquele moço ali, em respeito ao pastor dele, mas esse homem não presta. Procure isso aí, lá no Fama. Esse homem não presta. Se ele soubesse o que ia ser pastor, ele não estava comemorando, ele estava chorando. Ser pastor não é para ser paparicado, mimado e é assim não. Ser pastor é para servir os outros. Todo mundo vai embora e você tem que estar aqui para servir os outros. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Jesus, se fosse eu desistir na hora, eu falei: eu não quero mais ser, eu não quero. O pastor falaria: não, pelo amor de Deus, eu não quero mais não. Mas é isso que estamos vivendo. Cada um querendo ser melhor do que o outro. Pastor, isso é pecado? É pecado. Isso é pecado, mas a gente não fala deles, porque a gente só fala se for de pecado sexual. Aí a gente chega na ceia, todo mundo com a cara de extrema santidade. E aí, meu filho, como é que você está? Está na hora da gente poder chegar, como disse Davi. Eu ainda nem fui lá em Samuel, nem sei se vai dar tempo de ir. Mas o pecado de omissão. Eu fico olhando homens. No nosso campo a gente tem aí aproximadamente 4, 5 mil homens. Quando a gente vai contar o conjunto, dá 1000. Cadê o restante?
no pecado de omissão. Lá da 602, tem muito mais gente lá. Chama para vir para uma festa como essa. Vem 3, vem 4, o que é isso? Pecado de omissão. Porque não valoriza mais. A obra de Deus não é mais prioridade. Prioridade é quando sobrar tempo eu vou. Quando eu tenho outras prioridades. Todo dia agora a gente tem uma desculpa de uma correria. Uma tal da correria. E você não vai, não, pastor, uma correria. Você não vai, uma correria. Essa correria não acaba nunca. Sabe o que é isso? No dia que a obra de Deus for prioridade na tua vida, não tem correria que tome espaço da obra de Deus, porque é a prioridade. Agora, enquanto não for prioridade, você sempre terá uma desculpa para apresentar na obra de Deus. O que é isso, pastor? Pecado, mas a gente não fala deles. Pecado. Eu, mas a minha esposa, estivemos agora lá, qual é o nome da cidade nisso? Lá no Goiás? Campos Belos, foi ministrar para mulheres. Eu nem sei porquê, com a conferência de mulheres, me levaram para ministrar para mulheres. Aí eu não sei se eles queriam Bíblia, se queria psicologia, se queria histórias, não sei, só sei que eu fiz uma salada e terminou dando certo, fomos lá. E o tema lá era o seguinte: qual é a tua ocupação? O que deu de mulher chorando depois, porque no congresso todo mundo vestidinho bonito, chega cedo para aparecer, tirar na foto e dizer uhul, mas depois do congresso não aparece mais no ensaio, não vem, e dá uma canseira para escolher o uniforme. Eu falei que do que adianta chegar no congresso todos bonitos assim, e logo após o congresso desaparece, não tem mais ensaio, não tem mais compromisso, não tem mais responsabilidade. O que é isso? Pecado de omissão. Eu só me apresento para aparecer no congresso, logo depois eu desapareço, acabou, não tem mais, eu não tenho mais compromisso. Com a obra de Deus estivesse limitada a um dia de apresentação, a um dia de congresso. Não, todos os dias é dia de estar dando prioridade à obra de Deus, todos os dias. E a gente só para olhar o pecado alheio. Abra em Samuel, para me dar uma pincelada lá, e já estamos caminhando para o termo, lógico, né? A gente não vai, 21:16. No congresso vocês viram que eu tentei caprichar o horário para não ultrapassar. Aquele negócio de culto começar e ter tarde, isso não é de Deus, também é pecado, desordem. Tem que ter começo, meio e fim. 1 Samuel, capítulo 17. Quando aqueles filisteus estavam em guerra contra os israelitas, tinha um exército de Saul e um exército de Israel. Eles estavam ali em Socó, de um lado e de outro, e um vale no meio. De um lado, o exército de Israel, ou exército de Saul, conforme a sua tradução. Do outro lado, os filisteus. Irmãos, tinha um exército aqui grande de soldados de Israel, ou de Saul. Homens vestidos de soldado, espada de soldado, adaga de soldado, que é a faquinha menor, caneleira, que fazia parte do uniforme daqueles soldados. Alguns tinham um elo na cabeça para proteger, o escudo, tudo estava pronto. Mas eles não tinham atitude. Durante 40 dias, tinha do outro lado um gigante que fez uma proposta e levantava e batia no peito umas 2 vezes por dia e disse: não há homem em Israel para que possa me enfrentar. Tinha um exército aqui, cheio de homens, que só queria status, só queria aparecer. Talvez lá no campo, com os camponeses, chegava e disse: de pé, roceiros! Chegou, soldado, sargento, major do exército de Saul, de pé para falar comigo. Porque era um camponês, um pobre, um roceiro, um plantador. Mas diante do problema real que estava lá, todo mundo só vivendo de aparência. Quando o gigante dizia: não há homem que possa me enfrentar, eu vou conjecturar. Talvez um tocava com o braço no outro assim: vai lá. Se eu não, tu está doido, vai lá. Não, Deus me livre. E ninguém ia. Ninguém tomava atitude. Pecado de omissão. Não acreditava no Deus que dizia que servia. Dizia que servia a Deus de Israel, mas não acreditava que o Deus de Israel podia dar o livramento. Ou se morrer, morra servindo o Deus de Israel. Qual é o problema?
Hoje eu falei sobre isso, no trabalho, alguém disse, e se morreu? Eu disse assim, querido, deixa eu te tranquilizar. A palavra de acolhimento, terapêutica, não se preocupa com a morte, porque ela é inevitável. Se preocupa em viver, é bem difícil. É mais difícil viver do que morrer, porque morrer, querendo ou não, vai chegar o dia. Agora viver já é mais complicado, viver é bem mais difícil, precisa tanto investimento, precisa tantos cuidados para viver. Agora para morrer, não se preocupa, tu vai bater as botas. E eu também, só não sei o dia, mas é inevitável. Mas estava o exército ali. Quantos crentes na igreja, irmãos, que só querem saber do cargo, da posição, só querem saber de ser paparicado e não faz a obra de Deus? E o que é isso? Pecado de omissão. Eu vim falar sobre esse assunto do Salmo 51, pecados, senão a gente vai ficar jogando só o pecado de Davi, e os nossos pecados, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, como vai ser a nossa responsabilidade, nosso compromisso na obra de Deus? Se depender de você, as coisas vão melhorar? Se depender, vai mudar? Ou vamos voltar para casa e continuar na mesma situação? E aqueles homens ali, até que um dia, Jessé disse, Davi, vai lá só levar umas peças de queijo e uns bolos, e trazer notícias dos teus irmãos, que já faz dia que eles estão lá. E eu quero saber a notícia deles. Leva umas pecinhas de queijo para agradar lá o comando. E aí chegou naquela área delimitada, daqui para lá, área de guerra, não pode. Mas Davi não tinha idade para estar alistado, mas tinha compromisso com a obra de Deus. Davi não tinha estatura para estar na guerra, mas tinha compromisso com a obra de Deus. Davi não tinha armadura porque não era soldado, não estava preparado para aquilo ali, naquele estilo, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele não estava ocupando lugar, mas tinha intimidade com Deus, tinha chamada de Deus. Aí ele chega lá para o soldado, conversa com o soldado. Ele tinha uma lábia muito boa, dali não poderia passar, mas provavelmente ele conversa com o soldado, não sei se o soldado que estava de plantão, o sentinela era um mineiro, e aí Davi chega e disse, eu te dou uma peça de queijo, tu me deixar passar, uai. E aí conquista o homem ali, isso é que eu estou conjecturando, não está com essas palavras na Bíblia. Só sei que ele vai adiante. Lá adiante, quando os irmãos dele olham para ele e dizem, o que você está fazendo aqui? Está lá na Bíblia, está aí na Bíblia. O que você está fazendo aqui? O nosso pai vai nos matar, o que está fazendo aqui, rapaz? Davi não se deixou abalar. Ele poderia ter falado, olha, meus irmãos não acreditam em mim, ninguém confia em mim, estão me criticando, eu vou voltar. Ele disse, eu vim trazer os bolos e saber notícia. E naquele momento estava naquele diálogo, o inimigo se levanta e começa a bater no peito. Não há homem para que possa me enfrentar? Aquele exército estava ali, e Davi olhando para ele disse assim, escutem, vocês não vão tomar atitude não? Ninguém toma atitude. Quantas pessoas dentro da igreja que não tomam atitude? Só fica olhando o problema. Se tem que limpar a igreja, isso não é problema meu. Se tem que limpar o banco, isso não é problema meu. Ver a torneira ligada, derramando água, coisa assim, para isso não é problema meu. Chamar a zeladora. Não custava nada você desligar, vai demorar mais tempo você procurar o zelador do que você desligar a torneira. Quer dar um problema, isso não é problema meu. Eu vou procurar outra pessoa para resolver isso aí. Aparece alguém demoniado, ele disse, eu vou ter que chamar o pastor, porque, rapaz, cadê o teu compromisso com Deus? Não tem. Tem mensagem e tem massagem. Eu vim trazer a mensagem, porque a massagem é aquela que diz, tudo que vai falar para te agradar. Meu servo, tchutchuquim, bilu, bilu, vou te dar um carro novo, uma casa nova. Não tenho isso. O que está aqui. Pastor, eu vou passar um concurso, eu não sei, eu não tenho revelação para dizer isso, não. Se Deus me der, eu falo, mas se não, eu te dou uma orientação. Estuda muito e faz a inscrição, quem sabe passa. Agora, se você ficar esperando revelação daqui para fazer um negócio desse, não vai ter. Pastor, eu vou casar? Não sei. Eu não sei. Vai que casa. Mas eu não tenho revelação para dizer que você vai casar com ninguém, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Davi vai ali, já vamos terminar, não vamos atrasar muito, não. Davi dá aquela olhada, se ninguém vai tomar atitude contra esse problema, está afligindo o povo de Deus, a nação está sofrendo, vocês não vão tomar atitude? Não. Então, deixa eu falar um negócio para vocês, eu não sou soldado, porque eu não tenho idade para estar alistado, mas, esse gigante se lascou comigo, vou partir para cima dele,
Eu vou de boxe, jiu-jitsu, muay thai, chute na canela, eu não sei, eu vou para cima dele. Seus irmãos disseram, rapaz, tu é petulante. Se eu não quero a aprovação de vocês, não, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Tem gente na igreja que fica esperando os outros lhe paparicar, lhe mimar, dizer que você é bom, que você dá conta. Ei, não procure essa validação da alheia, não. Se Deus validar o teu chamado, o teu ministério, é o suficiente, é o bastante. Se Deus validar, pode ir, vai dar certo. Se tu é teimoso mesmo, vamos te levar lá para Saul. Quando chega lá que Saul olha para ele assim, rapaz, esse menino é um músico. Eu te conheço, tu toca lá na banda. Eu te conheço. Deixa eu te falar, tu só sabe tocar, vai embora. Tu não dá conta disso, não, o homem lá é forte. Vai embora, tu só é músico. Davi disse, eu sei tocar o instrumento, mas também sei tocar o terror. Eu sei tocar o terror para cima do inimigo, você pode ter certeza. Meu filho, então veste aqui uma roupa aqui. Eu disse, não, deixa eu ver a roupa. Não, essa roupa mundana não serve para mim, não. Tem muita gente querendo copiar as coisas do mundo para tentar aplicar na obra de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós somos um povo separado, selecionado. Nós somos pessoas estranhas aos olhos do mundo. Nós somos pessoas difíceis de entender aos olhos do mundo. Nós somos pessoas totalmente diferentes aos olhos do mundo. Eu fiquei 20 anos na Câmara Federal. E um dia cheguei lá, estava o pessoal fazendo um culto. E quando eu chego no culto, debaixo lá do pé de árvore, aí chega de repente um disse, pastor, nós estamos falando aqui sobre extraterrestre. O senhor acredita? Eu disse, eu não vou perder essa oportunidade. Se eu acredito. Eu acredito, sim. Inclusive, eu sou um. Eu sou um. Eu não sou daqui, presta atenção. Eu não sou daqui e já eu vou subir para encontrar com a espaçonave de Jesus em 7 milésimos de segundo, num abrir e piscar de olhos. Sumi daqui, encontrei com ele, irei cantando, dizendo, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Já vou subir daqui. Obrigado. Eu não sou daqui. Essa não é a minha casa. Aqui é um passatempo. Essa não é a minha moradia. Aqui é um passatempo. Em breve estarei subindo. Em breve eu estarei subindo. E eu espero que meus irmãos, meus companheiros de vida eterna, me acompanhem, para que a gente possa habitar a nova Jerusalém. Não se preocupe com a morte. Ela é uma bênção em nossas vidas. Vocês entenderam? Não se preocupe com a morte. Ela é bênção em nossas vidas. A Bíblia diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando tomarmos aqui, o Senhor vai dizer assim, vinde, bendito meu Pai. Recebei por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Aí quando a gente chega lá, o Senhor vai dizer assim, olha, a morte foi um meio de trazer vocês para a eternidade. Agora vocês estão juntos de mim e nunca mais se apartarão de mim. É eternidade, é para sempre, é para sempre. Mas vamos mais. Saul então ignora aquele menino. Aquele menino poderia ali ter desenvolvido uma série de transtornos psicossomáticos e dizer, sabe de uma coisa? Ninguém está comigo, meus irmãos já me disseram para voltar, agora a autoridade estadual está mandando eu voltar, ninguém acredita em mim, ninguém está comigo. Ele poderia ter partido para isso. Davi disse, não quero saber se eu estou alistado. Eu não quero saber se meus irmãos acreditam em mim. Eu não quero saber se o Estado acredita em mim. Eu quero saber que Deus investiu em mim e eu acredito em mim. Eu vou para lá. Quando chegou a hora, lá para o gigante. E aqui eu estou caminhando já para a conclusão da mensagem. Se vocês estivessem esperando, mas eu sei que não estavam esperando aqui, eu vim com pula-pula, eu sei disso, que vocês não estavam, eu sei disso. Vocês sabem como é que eu ministro, é bem assim mesmo, tranquilo, né? É claro que se alguém pular de alegria no Espírito Santo, eu vou dizer, não para o irmão, deixa o irmão pular. Eu cheguei numa igreja nossa, pastor Dorival,
Talvez eu mais a Anicinha fomos os pastores que pastoreamos a maior quantidade de igrejas do campo de Taguatinga até agora. Os 7 anos de vice-presidente, onde tinha um problema, a gente lá ficava lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, botava um pastor lá, voltava para 7. Tinha problema, no outro dia lá, de novo, botava, e aí a gente rodou o campo todo. Eu cheguei numa igreja nossa, onde o pastor estava fazendo algumas coisas que não devia, e aí eu cheguei naquele dia para tomar posse. Aí eu vejo ao lado do altar uma mesa com umas 50 toalhas assim. E aí eu disse, irmãos, essas toalhas são as toalhas das mesas de jantar, do salão de festa. O que elas estão fazendo aqui? Não, pastor, né? Essa não é as mesas, não é as toalhas não é as toalhas das mesas, não. É porque aqui a gente tem um culto de libertação. E assim, as irmãs pulam aqui e ficam mostrando as coisas. A gente tem que cobrir. Eu disse, a partir de hoje, esse espírito demoníaco não entra mais aqui. Todo mundo olhou para mim com a cara de assustado. Pastor? Não. O Espírito Santo de Deus não enche ninguém para você mostrar a calcinha, mostrar a sutiã, tirar a roupa, não. Se isso aí está acontecendo, isso aí é o capeta, é Satanás. O Espírito Santo é ordeiro. Você pode estar cheio do Espírito Santo, mas ele não vai te mostrar a sua... Tira a roupa, porque é esse Espírito Santo. Não, isso é demônio. Não quero uma toalha aqui. Aí alguém disse, pastor, mas a irmã fulana cai. Aí eu cheguei no culto de doutrina, no primeiro, disse, olha, quem quiser aparecer pelado aqui, ninguém vai cobrir mais, e eu vou mandar filmar para botar na internet. Você quer mostrar? Você quer mostrar? Então vai. Você toma jeito. O tempo que eu fiquei mais nisso lá, nunca mais ninguém caiu. As toalhas foram dispersas. Enchei-vos do Espírito Santo, aonde não há contenda. O Espírito Santo de Deus é ordeiro. O Espírito Santo de Deus não vem para expor vergonha de ninguém, não. Isso é falso avivamento. Isso é veneno na panela. Isso é fogo estranho. Vamos tomar cuidado, pois isso são coisas erradas. Isso é pecado. A gente atribui ao Espírito Santo coisas que é de outros espíritos. Davi agora vai de encontro ao gigante, ao problema. E ao chegar de encontro ao problema, o gigante começa a sorrir dele. Esse aqui? Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Esse pouca sombra aqui, esse raquíticozinho aqui, para mim, você tem vergonha. Não tem homem. Só tem esse aqui. E o rapazinho lá disse, é igual eu quando ia para... Hoje só como professor, mas quando eu ia lutar, eu fazia questão de lutar com um maior do que eu. Porque eu já pensava, se ele ganhar de mim, eu digo para todo mundo, mas também é o tamanho do homem que ganhou de mim, né? Eu não ia dar conta. Já partia para minhas estratégicas. Se ganhar de mim, eu falei, mas também é o tamanhozão dele. E se eu ganhasse, aí eu crescia. Porque eu falava, mas tu viu o tamanho do que eu ganhei? Tu viu? Tu viu? Então eu nunca tive... toda vez que eu ia lutar, eu sempre queria os maiores. Falei, se eu perder, eu vou dizer, pois é, mas também o tamanho daquela é difícil de ganhar. Eu lembro que uma vez eu ia fazer uma apresentação de luta no aniversário de Brasília, isso tem muito tempo. E aí me chamaram, e o lutador era lá da Asa Norte. E eu morava na expansão do Setoró, e aí quando eles souberam que eu era da expansão, começaram com o menosprezo. Ah, vou lutar contra um favelado. E quando falou favelado, aquilo me deu uma energia, uma motivação. Aí eu treinava 6 horas dentro da academia. Falei, pronto, treinava. Aí chegou um dia o meu treinador disse, vamos fazer uma visita lá? Vamos. Aí quando fomos fazer a visita, quando chegou lá, quando eu vi o camarada, aquele monte de músculo que para a caminhar era todo assim, eu falei, graças a Deus, meu sonho de consumir é isso aí. Vou bater até deixar ele mole. Aí eu cheguei lá e falei, amigo, eu vim para a gente fazer uma prévia. Você da grande cidade, eu o favelado. Fiz questão de citar o favelado.
já estava me menosprezando, acha que eu ia baixar a cabeça para dizer, pois é, me chamou favelado, negro, preto, não sei o quê. Irmão, não quero nem saber. Eu não quero saber se concorda comigo que eu sou nordestino, maranhense, eu tenho um nariz chato, cabeça grande. Eu não quero nem saber. Eu confio em mim, eu me amo, eu tenho amor próprio, eu tenho minha autoestima lá em cima e não vou deixar ninguém me jogar lá embaixo. E aí eu botei meu material, comecei a fazer um aquecimento, ele olhou para mim assim e de repente disse, eu não vou mais lutar com você, não. Falei, é bom você lutar. Se não tiver luta, tem briga. Você não disse que eu sou favelado? Você não é o bonzão da Asa Norte? Se não tiver luta, tem briga. Pelejei. Aí não teve nem luta, nem briga. Ele não aceitou de jeito nenhum. Mas eu estava no jeito. Sabe o que é isso? Quero aplicar para Davi. Tu é pequeno, tu não dá conta, tu é isso. Irmão, psicologia. Os rótulos vêm de fora. A aceitação é sua. Você decide se aceita ou não. Se alguém diz que você não é capaz, é o que eles dizem. Estão dizendo que não é capaz. Problema seu. Você pode me julgar do jeito que achar que deve. É o teu julgamento. Agora, eu não vou aceitar esse julgamento. Eu não aceito. Sou raquítico, não dou conta? Aí vem o gigante e diz, Davi é menosprezado a terceira vez desse capítulo. O gigante olha para ele, o problema olha para ele assim, esse daqui? Que é isso? Aí Davi, vamos ler aqui para a gente encerrar? Vamos lá em Samuel, a gente lê e a gente encerra. 1 Samuel. Quem lê para mim? Quem lê primeiro vai ganhar o doce hoje. Você sabe que eu gosto de distribuir o doce. 1 Samuel 17, verso 45. 45, 46. Quem encontrar, coloque de pé e leia. Mas tem que ser rápido. Nós temos que terminar o culto já. 21:35. E onde eu vou para o plano. Ninguém trouxe Bíblia? Salmo 149, versículo 6. Em todo tempo esteja os altos louvor em vossa garganta e espada afiada e 2 gumes em vossas mãos. Não adianta cantar se a espada está cega. Na hora do inimigo, não adianta cantar. Canta depois, quando receber. Quem foi que achou primeiro? Pela ordem lá atrás, os leis. Lá atrás já estava levantado. Homens quebrantados diante de Deus. Homens quebrantados diante de Deus. Não andam confiando na sua estrutura física. Não confiam no seu contra-cheque. Não confiam no tempo de crente. Não confiam na credencial que tem, se é de presbítero, diácono, evangelista, pastor, apóstolo, vice-deus. Homem quebrantado diante de Deus. A confiança dele está no Senhor. É no Senhor. Zombaram de Davi. Davi diz, tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti. É no nome do Deus de Israel. E tu vai ver qual é a diferença, quem confia na espada e quem confia no Deus de Israel. Tu vai ver qual é a diferença, quem confia nos músculos e quem confia na providência de Deus. Tu vai ver quem confia na própria força e quem confia na força do Espírito Santo de Deus. Tu vai ver, tu vai ver. Davi poderia ter corrido. Quantos problemas estão te afligindo e você no pecado da omissão, deixando de confiar no teu Deus? E Deus olhando para você dizendo, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a resolver o problema. Um negócio que você não quer confiar em mim. Você está buscando a ajuda do fulano, é do beltrano, é do cicrano.
A maioria dos crentes da BR-060 para lá, para cá não tem. Mas tem uns crentes da BR-060 para lá que eles, em vez de buscar primeiro a Deus, ele procura primeiro a ajuda dos homens. Aí quando não tem ajuda de ninguém, eles dizem, então agora deixa eu buscar a Deus. Deveria ser o inverso, de sabe de uma coisa? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar meu joelho diante do Senhor e buscar a ajuda de Deus. Aí Deus vai dizer assim, meu filho, levanta que eu vou levantar alguém ali para te ajudar ali. Mas primeiro você foi na fonte buscar direcionamento. Primeiro você veio aqui. Aí ele levanta as pessoas e diz, vai lá no fulano, no Beltrano, que eu vou usar ele para te ajudar. Quem foi que leu para ganhar o doce, irmão? Vamos ler, vamos abrir a Bíblia, todo mundo abra as Bíblias aí. Salmo 119, Salmo 119, versículo 103. E aí logo depois eu estarei orando e devolvendo o microfone. 119, verso 103. Cadê? Quem encontrou pode ler bem alto. Obrigado, minha irmã. Esse é o doce que eu tenho para distribuir para vocês, a palavra de Deus. Mais doce do que o mel. Esse doce não engorda, não faz mal a diabetes, você pode fazer uso desse doce de manhã, de tarde e de noite. Esse doce não prejudica, você pode comer todos os dias. Lembra o que disse Josué, capítulo 1, versículo 8? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme meu servo Moisés te ordenou. Então fazendo isso prudentemente te conduzirá e te irá bem por onde quer que andar. Não te mandei eu? Esforça-te. Come do mel. E esse mel pode ser dividido com a igreja todos os dias e nunca acaba. Esse mel é o mel que adoça a vida do crente. Pastor, conclusão da mensagem. Aqueles moços que estavam ali, ocupando o lugar, não tinha atitude, viviam no pecado da omissão, só queria posto, só queria cargo. Tem uns crentes cargueiros, não tem? Tem uns crentes que são cargueiros, né? Se tirar do cargo, ele descrenta na hora. Ah, mas eu estou nesse cargo há 850 anos e vão me tirar. Que é isso? Que covardia! Vão me tirar desse cargo, eu nasci aqui. A minha mãe nasceu aqui. E eu tinha que morrer aqui. Não! Dê graças a Deus do que você fez durante a sua gestão. E ore a Deus para o próximo que vai assumir. Faça, se possível, melhor do que você, porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Aqueles obreiros cargueiros, aqueles soldados cargueiros, na hora que Davi mata o gigante, derruba o gigante, Davi disse, se eu não tenho arma, então eu vou pegar a arma do próprio inimigo. Pega a espada do inimigo, degola ele, levanta a cabeça. Aí, os soldados veste calça que estavam aqui, ganhamos, bate a lança no escudo, fazendo, ganhamos não, ele ganhou, vocês vão, como diz lá no Maranhão, na lambuja. Vocês estão na lambuja, vocês não ganharam nada. Vocês passaram dias e dias aqui, só olhando. E agora é o desafio. Se você não fizer a obra de Deus, Deus vai começar a levantar os meninos. Se você só quer aparecer na obra de Deus, Deus vai levantar os meninos. Se você só quer cargo, Deus vai levantar os meninos. Se você só quer se aparecer, Deus vai levantar o novo convertido, os novatos, mas a obra de Deus será realizada, a obra de Deus vai ser feita, e depois você vai ter que aplaudir os meninos e os novatos fazendo a obra de Deus, porque você está com quanto tempo aí e não toma atitude, só quer o cargo que está fazendo e não está. Vamos de pé. Quanto tempo? Vamos ficar só olhando. O problema está aí. E esse problema não é meu. Isso é pecado de omissão. Mas que hoje a gente possa sair daqui convicto e dizer, como disse o salmista Davi: Senhor, dá-me um coração novo. Senhor, até agora eu só estava observando na tua obra. O problema está aí e eu não estava ajudando. Mas a partir de hoje, me dá um coração novo. Senhor, a partir de hoje, renova-me novamente, traz um renovo na minha vida, traz uma restauração na minha vida, para que eu possa, de fato, voltar a fazer a diferença na obra de Deus. Eu vou ministrar oração, e eu quero aqui parabenizar os meninos e o pastor da igreja. Eu quero parabenizar publicamente, e os obreiros,
porque não tocaram enquanto eu estava pregando.